Olá, que bom ter você aqui comigo novamente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a obrigatoriedade de se proceder com o processo de inventário, não importando se na via judicial ou na via extrajudicial. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Elisane Stefanes, eu sou advogada, eu atuo exclusivamente com direito imobiliário, em especial nas ações de aquisição da propriedade. Então, inventário, uso capião, doação, compra e venda de bem imóvel, são ações aí bastante comuns aqui pra gente no escritório. Temos também outras ações, mas sempre envolvendo direito imobiliário, sempre aí se referindo à propriedade de um bem imóvel, certo? Se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal que com certeza você vai receber muito conteúdo bacana aí, sempre envolvendo o direito imobiliário. E se não deixou teu like, ó, deixa teu like já, porque pra gente aqui é muito importante, é uma forma de eu saber também que que o conteúdo que eu estou te entregando tá fazendo diferença aí para a sociedade, que é o nosso principal objetivo, ok? Dito isso, então, vamos então descobrir por que da obrigatoriedade do processo de inventário. Como eu falei já no início do vídeo, não importa se é judicial ou extrajudicial, o inventário ele é obrigatório. Eu acho que a primeira grande razão é a dívida não ultrapassa a pessoa falecida. Herdeiro não herda dívida, ok? Disso acho que a grande maioria já sabe, tá lá no Código Civil. Então, aí temos um ponto de acordo. Mas o que a grande maioria das pessoas não sabe é que o herdeiro precisa provar que a pessoa falecida não deixou bens, ou então que os bens dele já foram usados justamente para pagar outras dívidas. Então, quando você faz o processo de inventário, você precisa reunir todos os bens, mas também vai reunir eventuais dívidas que essa pessoa tenha deixado. Se ela não deixou bens, apenas dívidas, vai sair um inventário negativo. Ou se não tem nem bens nem dívidas, também é o processo de inventário negativo. Por que é importante? Se eventualmente, depois de um período que essa pessoa veio a falecer, e você procedeu corretamente com o processo de inventário, surge um credor, vai mover uma ação de execução contra os herdeiros, porque a pessoa falecida faleceu. Então, esse credor vai chamar os herdeiros para prestar conta do espólio. O espólio é a reunião de todos os bens. Se eventualmente a pessoa falecida não deixou bens, então os herdeiros vão apresentar ou o formal de partilha, se for o processo de inventário judicial, ou então a escritura pública de inventário, se for o processo extrajudicial. Vão apresentar nesse processo o nome da petição, tem que ser por advogado, não tem outra forma, mas o nome dessa petição é uma exceção de pré-executividade, que nada mais é que esse advogado, representando aí ou os herdeiros, se apresentar naquele processo e falar: olha, credor, a gente entende que a dívida existia, mas infelizmente a pessoa faleceu e não deixou bens para que seja honrada essa dívida. E aí, infelizmente, o credor não terá como receber o valor da dívida, mas felizmente os herdeiros não são obrigados a serem a se responsabilizarem, né, por essa eventual dívida. Agora, é importante, se teve partilha, os herdeiros precisam cada um honrar com a dívida até o limite da sua herança. Então, se teve lá um bem imóvel, se teve uma quantia em dinheiro, qualquer valor que esses herdeiros tenham recebido, cada um vai pagar aquela dívida até o limite do valor que ele recebeu. Não importa se é percentual de um bem imóvel, se foi um carro, se foi. Então, dentro daquele valor que ele recebeu de herança, ele precisa honrar aquela dívida. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e é uma situação que chega, é bem comum aqui no escritório chegar para a gente esse tipo de situação, e muito comum, inclusive nos casos de processo de inventário negativo, porque o credor, naturalmente, né, um direito dele, ele vai querer receber esse valor e vai tentar de todas as formas. Outro ponto bastante relevante é que
Se você faz um inventário e a pessoa falecida deixou um bem imóvel para ser inventariado, é que você só vai poder exercer o teu direito de proprietário daquele bem imóvel a partir do momento do registro ou do formal de partilha, no caso de um processo de inventário judicial, ou então do registro da escritura pública de inventário, no caso do inventário extrajudicial. Enquanto isso, você não vai poder administrar os bens. Você até tem um período, né, que é o período do processo de inventário, você fica como administrador do bem, você que eu falo, o herdeiro, né? Mas tu vai ter dificuldades para administrar esse bem, você vai ter dificuldade, se quiser vender, não consegue transferir a propriedade sem antes proceder com o inventário. Então, realmente, nesse ponto, também é muito importante que se faça. E aí um problema muito sério, às vezes a pessoa consegue, mas é um bem imóvel que já estava alugado e vai manter por muitos anos e tal, só que aí existe lá no Código Civil como é que eu vou falar para você? Lá no Código Civil a gente tem a linha sucessória. E se eventualmente uma pessoa faleceu, não foi feito o inventário dela, faleceu o chefe da família, né? O pai, não foi feito o inventário, mas tinha mãe aqui. Aí a mãe veio a falecer 2 anos depois. São 2 inventários, não tem como pular esse inventário aqui. Aí já são 2 inventários. Se eventualmente depois de um período aí um dos filhos faleceu, são 3 inventários. E aí precisa ser feito o cálculo e aí entra uma tabela que é só o advogado que realmente vai saber o que está fazendo, que daí sobe e aí recebeu aqui, que daí passa para esse e depois volta para aquele. Então dá realmente mais trabalho para o advogado, ou seja, o advogado vai cobrar mais caro porque vai dar mais trabalho e também para desenrolar toda essa situação. Eu tenho situações de inventário que a pessoa faleceu há 20 anos. Principalmente se for mulher falecida há mais de 20 anos, normalmente não tem CPF. Então tem que fazer o CPF. Agora eu estou com um processo de inventário onde os filhos perderam os documentos pessoais do pai. E o pai faleceu, e já faz bastante tempo. Então eles vão ter que primeiro solicitar essa documentação nova, porque sim, tem que ter, para depois a gente conseguir proceder com o inventário. Então, se a pessoa... sem falar da multa sobre o ITCMD, né? Que aqui em Santa Catarina é de 20%. Então, realmente é muito importante que, por mais que seja um momento difícil, né? Esse momento aí do perder um ente da família é sempre muito complicado, mas cuidar dessa burocracia também é muito importante porque vai te evitar problemas lá na frente quando você resolver fazer. Quanto mais tempo demora para fazer, mais difícil vai ser. E é o que eu sempre falo para os meus clientes, né? Não importa se vai passar 15 dias ou 15 anos, a dor, a perda, ela ainda é relevante, né? Ainda vai doer, a gente acostuma com a dor, mas a gente não deixa de sentir a dor. Então, fica aí alguns bons motivos para que você proceda com o processo de inventário, ou judicial ou extrajudicial. Vou deixar aqui para você na playlist, uma playlist no card, de tudo que eu tenho falando sobre inventário, com certeza vai ter ali muita informação relevante para você.